Olá, bem-vindo à Escola de Fotodesign, aqui é Ferri Pereira e neste vídeo vim te apresentar Darktable. Este é um software livre poderoso para edição de imagens, especialmente fotografias, e existem muitas coisas que ele pode fazer. É realmente um software poderoso e vim te apresentar então um pouco do potencial que o programa tem. Então, bora lá para a tela do programa que tem muitas coisas para serem mostradas. Pois bem, esta é a tela inicial do programa e começaremos esta apresentação a partir daqui, da mesa de luz, que é a área onde podemos visualizar as imagens e gerenciar informações, principalmente. Em seguida, passaremos para a sala escura, que é onde fica a seção realmente de edição de imagens. Então vamos lá. Nós temos estes painéis aqui na minha tela, que são basicamente 6 seções. Tem a seção superior, a esquerda, a direita, a central e a inferior. Na área central da nossa tela, nós podemos visualizar a grade de imagens ou apenas uma imagem. Exploraremos isso já já. E aqui nós podemos ter acesso a informações básicas, como o estado atual da edição da imagem, o formato da imagem, se há duplicatas, quantas duplicatas tem, e qual a classificação que há nesta imagem, tanto por cor quanto por estrelas. Na barra inferior, ainda na área central, nós podemos classificar as imagens em estrelas, cores, podemos mudar a visualização de grade para uma forma alternativa, onde podemos deslizar em forma livre, podemos fazer um comparativo de imagens entre esquerda e direita de forma linear, ou seja, uma sequência anterior e seguinte, ou comparar imagens de forma mais livre, como uma imagem 3 com a imagem 15, ou seja, uma forma não linear, uma não sequência de imagens podem ser comparadas. Nós podemos pôr a nossa visualização em tela cheia e fazer uma apresentação. Podemos controlar a quantidade de imagens que será mostrada na grade e podemos fazer algumas visualizações diferenciadas, como ver o ponto de foco da imagem ou definir o perfil do monitor. Aí é uma coisa mais para um monitor avançado, monitores realmente profissionais, com certificação Pantone e coisas realmente mais técnicas. Costumam oferecer drivers e você tem perfil ICC para atribuir a imagem, para fazer a calibração do monitor com o sistema, para você garantir a fidelidade de cores, tons, etc. Embaixo aqui nós temos esta área cinza que representa a linha do tempo. Quando nós temos coleções aqui, nós vemos o volume e o período em que as fotos foram feitas, baseado nas coleções. Somente as coleções que são importadas serão mostradas e serão atribuídas aqui nesta linha. Assim que eu trouxer as imagens para o programa, você começará a entender isso. Aqui em cima, nesta barra superior, ainda no centro, nós podemos fazer o filtro das imagens baseado nas características delas, como a quantidade de estrelas, a aprovação delas ou não aprovação. Podemos ver a classificação por cores. Podemos procurar alguma coisa nas imagens, como o título, o nome do arquivo. Por exemplo, posso procurar pela imagem DSC 05132 e só essa imagem aparecerá aqui para mim. Podemos fazer classificação por ordenação, como o nome do arquivo, o caminho em que ela está sendo exibida, a proporção da imagem, se ela é vertical, se é horizontal, se é 16:9, se é 3:2, se é 1:1, enfim. Podemos classificar por tempo, como data e hora da captura, da importação, modificação, exportação, de impressão, metadados baseado em classificação, ou seja, filtrar as imagens com classificação crescente ou decrescente. Só quero ver primeiro as fotos que eu classifiquei com 3 estrelas, só as com 4 estrelas. Ou quero começar com as melhores e depois indo para as que eu considero piores nesta coleção. Começar a ver fotos de 4 estrelas, depois 3, 2, 1... e assim por diante, baseado no título da imagem. Isso aqui seria um metadado que nós mesmos atribuímos às imagens. Você pode dar um nome para as fotos. Para quem é mais da fotografia artística, isso começa a fazer sentido. Dar um nome para cada foto que você faz. E você pode, então, procurar as imagens desse jeito. E também baseado na descrição. Você pode se basear por dados do próprio Darktable, como o grupo, a ID da imagem, ordenação personalizada, que aí você cria outras regras. E você pode embaralhar.
deixar o Darktable decidir. Põe aqui, modo aleatório total. Você pode separar e recolher duplicatas de imagens ou grupos, não necessariamente duplicatas, mas se você tiver uma sequência onde você usa muito o burst da sua câmera, ou você fez várias edições de uma mesma imagem original, você pode agrupar elas. E então você quer ver ou não quer ver estas versões variáveis da mesma imagem? Aí você pode recolher ou não a partir daqui. Você pode mudar a forma como as imagens são exibidas a partir daqui, como exibir o formato e a quantidade de estrelas. Em que circunstância? Nunca mostrar? Mostrar só ao passar na imagem? Somente quando você clica sobre a imagem? Sempre mostrar? Mostrar uma quantidade estendida de informações sobre cada imagem? Enfim, como você quer que as informações da imagem sejam exibidas aqui na grade? Você pode pedir ajuda baseado em alguma coisa, por exemplo, não sei o que faz o módulo geoetiquetas, como é que usa? Você clica aqui, clica sobre o módulo, essa seção de menu suspenso, e você será levado até o manual, onde você poderá consultar as informações oficiais do módulo, no manual do próprio programa. Aqui podemos atribuir rapidamente atalhos baseado em alguma coisa, por exemplo, eu quero um atalho específico para expandir o módulo de estilos. Por exemplo, se eu clicar qualquer coisa agora, letra E não associada. Você viu a mensagem ali em cima. Não associado. E eu quero que este seja o atalho para estilos. Então eu posso clicar aqui em estilos e atribuir. Mas é uma opção que podemos explorar mais tarde com mais calma, em um outro vídeo. Podemos acessar as configurações, coisas que podem ser exploradas mais tarde também. São muitas opções e vamos adiante. Agora vamos falar rapidinho aqui do lado esquerdo. O painel esquerdo, nós podemos importar as imagens, incluindo a atribuição imediata de algumas coisas, como a quantidade de estrelas iniciais, o tipo de atribuição de direitos autorais, incluindo título e descrição, que eu mencionei há pouco, criador, ou seja, quem clicou a foto, quem editou a foto, ou editará, no caso. Os direitos, que tipo de direitos autorais serão atribuídos às imagens? É uma imagem de domínio público? É privado? Como é que pode usar? Você pode definir isso por aqui. Notas, você pode dizer alguma coisa que seja relevante para a sua edição, fazer um agradecimento, fazer uma menção a alguma coisa. Por exemplo, você vai postar essa foto no seu blog e você quer que essa nota apareça. Você pode adicionar a nota aqui e dizer, quando a pessoa baixar e for visualizar as imagens, essa informação estar lá para ela. E então estará dizendo, visualize mais imagens desta coleção em www.seusite.com. Alguma coisa nesse sentido. Ou fazer um agradecimento, fazer uma dedicatória para alguém, ou fazer uma observação para si mesmo quando você tiver mais coisas para fazer com a sua imagem. Por exemplo, depois que você fizer a edição da imagem aqui no Darktable, você pode querer fazer uma manipulação mais robusta, mais agressiva no GIMP, e você pode dizer o que você quer a partir daqui. Por exemplo, quero adicionar o estilo de Teal in Orange feito no GIMP. Então você escreve isso aqui e depois que a imagem for exportada, essa mensagem será levada junto, dependendo do formato, e você poderá se lembrar rapidamente disso. Coleções, aqui você pode ver o que você tem de coleção importada no Darktable, baseado nas pastas, e pode gerenciar também algumas regras de pesquisa. Veremos isso já já. Em filtros de coleção, nós podemos fazer basicamente o mesmo que pode ser feito ali no menu superior. Nessa barra superior, nós podemos fazer a mesma coisa que aqui do lado esquerdo. Filtros de coleção. Podemos classificar a visualização de imagens apenas de uma determinada faixa de estrelas, por exemplo. Só quero ver fotos de estrelas de 3 a 5, ou só imagens 3 estrelas, ou só imagens de cor classificada como laranja, ou baseado na busca de alguma coisa. Por exemplo, se eu renomear as imagens ou tiver coleções de mais de uma câmera, que é da mesma situação. Um cara fotografou com Canon e o outro com Sony, aí o cara que fotografou com Canon, o perfil, se eu não me engano,
de atribuição de nome dos arquivos originais é IMG e na Sony é DSC. Então, agora eu quero só ver imagens da Canon. Então, digita aqui a informação IMG e aí só vai aparecer as imagens feitas na Canon. Ou só quero ver as imagens da Sony, DSC. Alguma coisa nesse sentido. Pode te ajudar a filtrar resultados. Aqui temos informações de imagem. Quando nós temos uma imagem ativa, selecionada, nós veremos as informações dela. São informações básicas, não é nada tão robusto ou tão complexo como você pode fazer no Digicam, mas tem informações bem relevantes, como o modelo da câmera, o fabricante, a lente que foi usada, abertura, ISO, a distância do foco. Podemos ver informações de GPS, como latitude e longitude, qual é a categoria da imagem, qual é o rolo de filme em que ela está, muitas informações. Do lado direito, nós podemos ver a seleção de imagens e modificar isso, como selecionar tudo, selecionar nada, inverter a seleção. Se você tem uma quantidade específica de imagens selecionadas, você inverte elas e tudo que está selecionado será desselecionado e o que não estava agora estará selecionado. Coisas nesse sentido. Por exemplo, se você selecionar as imagens que já foram editadas e você agora quer selecionar só as que não foram editadas para atribuir talvez uma classificação de cor, é uma boa pedida. Ações de seleção. Aqui nós podemos fazer muitas coisas, começando por aqui na seção de imagens deste módulo. Nós podemos remover uma imagem selecionada, mover a imagem selecionada para algum outro lugar, criar HDR a partir de uma quantidade de seleção de imagens. Você pode remover a imagem colocando ela na lixeira do seu sistema, copiar uma imagem para algum outro lugar, pode duplicar a imagem aqui dentro da própria coleção que você tiver ativa, pode redefinir a rotação da imagem, atualizar como cópia local, ou seja, duplicar a imagem fisicamente. Vou explicar isso já já, por que disso. Você pode agrupar as imagens selecionadas, ou seja, você pode criar grupos, não necessariamente de bursts ou de duplicates de edição, mas também qualquer outra coisa semelhante, como você faz fotos de muitas pessoas no mesmo trabalho e você quer classificar o grupo como fotos de uma única pessoa. Você seleciona as fotos dessa pessoa e clica aqui em agrupar e todas as imagens dessa pessoa estarão reunidas. Simples assim. Você pode desagrupar uma coleção de uma circunstância como essa. Em pilha de histórico podemos copiar uma quantidade de edição feita para outras imagens. Por exemplo, seleciono uma imagem que já está editada com um estilo específico e quero atribuir ela uma pequena quantidade a outras imagens, porém sem criar uma predefinição, sem criar um preset. Pode fazer isso a partir daqui. Você pode tanto copiar como colar, nesse sentido. Você pode comprimir o histórico. Quando nós chegarmos na sala escura, isso fará sentido. Descartar o histórico, ou seja, desfazer todas as ações. Você voltará a imagem para como foi clicada. Você pode carregar o arquivo XMP ou salvar o que você fez nos arquivos XMP. Isso aqui tem a ver com a forma como você configura o Darktable. Aqui nós podemos ver estilos. Podemos tanto criar, editar, remover, importar de outros lugares, exportar, tanto para backup como para compartilhar com alguém, e podemos aplicar, claro, o estilo à nossa imagem. Estilos podem ser criados a partir daqui, a partir de uma edição de uma imagem específica. E então você pode dar um nome e descrição, e então você saberá o que fazer, em que momento usar essa predefinição. Ela estará sempre aqui para você usar, independente de quantas vezes você use o programa. Depois que você fecha o programa e volta a usar, ela ainda estará aqui. A menos, claro, que você remova. Editor de metadados. É a mesma coisa que você pode fazer ali em importar, mas se você não colocar essas informações na hora da importação, você pode atribuir isso manualmente aqui também. Etiquetas. Etiquetas. Não tem muito o que explicar. É uma forma de você classificar as suas imagens, separar elas baseado em alguma coisa. Por exemplo, você fez fotos em diversos ambientes. Na floresta, depois na cachoeira, depois na praia. E tá tudo numa mesma coleção. Você quer separar essas fotos. Vou criar aqui a etiqueta praia. E aí eu só vou ver as fotos feitas na praia. Foto da cachoeira. Só fotos da cachoeira. E aí você atribui as etiquetas às imagens respectivas.
Enfim, existe uma infinidade de regras que você mesmo pode criar para si. Geoetiquetas, não precisa explicar, né? É sobre localização, data e hora no momento do clique. Você pode atribuir isso às suas imagens. Exportar também, coisa simples, não tem muito o que dizer. Aqui você pode dizer onde você quer exportar a sua imagem, qual é o formato, a compressão, qual é o tamanho. Você pode colocar um perfil de cor diferente, por exemplo. Poderia você aí, ó, colocar um estilo aqui, ó. Tem o sRGB, o RGB da Adobe, tem o RGB aqui, ó, Rex 709 e tal. São perfis que pode estar atribuído dentro da imagem ou um desses que já vem predefinidos no programa. Inclusive, existe uma pasta onde você pode colocar outros perfis de imagem. E sim, faz diferença, tá? Faz muita diferença na hora de editar ou exportar com um determinado perfil. A intenção de cor, que é algo bem técnico. Estilo, que é a mesma coisa ali dos estilos, só que na hora da saída. Você não necessariamente precisa atribuir as imagens. E você pode colocar aqui o modo, né, de como essas informações são atribuídas à imagem de saída. No caso, falando do próprio estilo. Substituir o histórico, ou seja, você vai pegar a imagem no estado atual dela e na hora da saída, essa imagem será aplicada esse estilo específico criado. Ou você pode simplesmente pôr no final. Eu tenho o estilo aqui de moldura quadrada que eu só uso no final. É só para fazer a postagem. Ou seja, eu posso continuar com a imagem no estado atual em que eu tenho aqui no programa, sem moldura, e posso fazer uma duplicata na pasta de saída que vai ter a borda. E aí eu só quero postar que tem a borda. E eu não preciso atribuir a borda à imagem nem ficar fazendo duplicata aqui no programa. Ficar acrescentando nada à grade. Agora quero importar aqui a imagem para mostrar algumas coisas na prática. Adicionar a biblioteca, abrirá o explorador de imagens, aí você clica aqui em adicionar a biblioteca e você passará a ver as imagens dessa coleção, desta pasta específica. Agora algumas coisas passarão a funcionar. Por exemplo, aqui temos a classificação de estrelas. Aqui, como eu coloquei em importar, a classificação inicial 3 estrelas já está atribuída a todas as imagens. O criador e editor das imagens, se eu vier aqui em editor de metadados, já está atribuído também, criador e editor, mas nada impede que eu clique aqui e digite outros nomes, outras informações, ou tire a informação. Etiquetas, nós podemos criar etiquetas a partir daqui, e agora está funcionando. Você pode digitar alguma coisa e atribuir. Podemos classificar por cores, por exemplo. Pegar aqui só as fotos dela e classificar aqui, ó, vermelho. Perceba, agora todas as imagens que eu selecionei estão com a atribuição vermelha. Aí, vamos dizer, eu só quero ver as fotos vermelhas, clico aqui e agora eu só estou vendo as fotos vermelhas. Cadê o restante das fotos? São 143 fotos no total. Mas se eu tirar a classificação aqui, agora eu passo a voltar a visualizar tudo. Se eu quiser mudar a classificação das imagens selecionadas, essas imagens aqui, vamos dizer, são todas 4 estrelas. Agora tudo está classificado em 4 estrelas. Se eu clicar aqui, eu posso visualizar apenas imagens 4 estrelas. E ainda posso atribuir junto uma regra de cor. Só 4 estrelas azul eu tenho? Não tenho, então não vai mostrar nada. Laranja tenho? Não tenho. Vermelho eu tenho. Então vai continuar mostrando a mesma quantidade, porque foi a mesma quantidade que eu selecionei anteriormente. E pode desfazer essa regra, visualizando apenas imagens rejeitadas, visualizando imagens sem classificação, ou com 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4, 5, enfim. Todas as imagens. É isso aí. Em estilos aqui, baseado em uma imagem, nós podemos criar um estilo, nós podemos duplicar um estilo que já foi criado e modificar uma coisa ou outra, baseado na imagem de referência. Podemos importar e exportar, já falei sobre isso. E não tem muito mais o que ser dito. Aqui em seleção, agora os botões funcionam como selecionar tudo, inverter seleção. Se eu selecionei tudo e depois inverti, agora eu selecionei nada. Fechar aqui, ó, 5. E aí, para selecionar todo o rolo de filme. Legal. Ações da seleção.
Posso remover as imagens, criar o HDR agora a partir daqui, mas na verdade não, porque eu não tenho imagens semelhantes para criar o HDR. Se você já sabe o que é um HDR, você sabe que nós precisamos de imagens semelhantes em condições de luz diferentes para criar o efeito de forma desejável. E nós podemos copiar as imagens. Ó, agora abriu aqui e posso criar uma pasta ou simplesmente colocar essas imagens em outra pasta. Podemos duplicar essas imagens. Por exemplo, aqui, selecionei essa, dupliquei, agora tenho este ícone aqui. E eu posso recolher ou não. Ó, tenho. A duplicata está mostrando, não tenho mais, está recolhida. Eu posso apagar a duplicata. Você realmente deseja remover uma imagem do Darktable sem remover o arquivo do disco? Ou seja, removeu a duplicata da visualização aqui no Darktable. Por que que isso acontece? Porque ele edita as imagens de forma não destrutiva, criando um arquivo XMP, que é onde ele tem as informações da imagem original e diz pra gente quais são as informações que foram alteradas depois. E essas informações são lidas baseadas somente neste arquivo. Independente do que você edite aqui, quando você for visualizar no seu gerenciador de arquivos ou no seu programa de gerenciamento, como o Digicam, lá você visualizará ainda a imagem como ela foi clicada. Isso porque a edição está no arquivo XMP e não na imagem em si. Isso é muito interessante. Assim você evita destruir suas imagens com uma edição específica e também ficar acumulando arquivos muito pesados. Se você tiver edições em imagem RAW, como eu tenho aqui, o meu RAW é de 16 megas. Eu vou ficar fazendo duplicata de 16 megas só para ter uma edição diferente? Não. O arquivo XMP pesa alguns kbytes. Poucos kbytes. Porque é um arquivo de texto. E é curto o suficiente para ter esse tamanho de kbytes, claro. O arquivo de texto pode facilmente ter vários megas ou talvez gigas. Agora, nós podemos ir lá para a sala escura e vemos aqui algumas coisas. Em instantâneas, no painel esquerdo, nós podemos fazer uma captura do estado atual da edição e salvar isso em disco, como uma imagem de saída, de exportação. Por exemplo, se você predefinir ali a exportação na saída como um JPEG, você pode salvar localmente no disco com o estado atual da edição. Ou você pode simplesmente copiar para a área de transferência e colar, por exemplo, no seu aplicativo de mensagens, alguma coisa desse tipo. Em histórico podemos ver as ações que já foram feitas sobre essa imagem. O Darktable já faz uma predefinição aqui de coisas realmente básicas, essenciais para a imagem. E a partir daqui nós podemos fazer o que nós quisermos, adicionando mais módulos, desfazendo esses módulos. Aqui nós podemos voltar as ações, por exemplo, se você tiver 30 ações, fala, pô, eu perdi a linha a partir do passo 22. Aí você clica aqui na ação 22, volta para esse passo e tudo será ignorado a partir daqui. Você pode comprimir o histórico se você começar a acessar módulos, o mesmo módulo em vários momentos diferentes, essa ação passará a aparecer aqui diversas vezes, o mesmo módulo várias vezes na mesma lista. Isso não é interessante, isso pode te confundir, inclusive. Então você pode comprimir e então todas as duplicatas de ações serão comprimidas. Passará a ter uma ação só, aparecendo aqui. Isso é bom lá para o final, depois que você já acabou de editar, para você saber quantos módulos foram usados. De fato, você pode usar o gerenciador de duplicatas a partir daqui para duplicar a imagem. Nesse mesmo esquema que eu expliquei há pouco, criando uma duplicata dentro do Darktable, criando um novo arquivo XMP que pode ser visualizado no seu gerenciador de arquivos. E essa duplicata ela pode ser tanto do estado atual da imagem como o estado original, ignorando a edição que você já tenha feito. Você pode usar o seletor de cores, por exemplo, para verificar se as cores estão realmente como esperado. Seria uma utilidade, seria. Você pode ver e atribuir ou remover. Enfim, gerenciar as etiquetas, exatamente como você pode fazer ali na mesa de luz. Informações de imagem. Aqui é a mesma coisa que você pode fazer no painel esquerdo da mesa de luz também.
Só que aqui nós temos uma imagem selecionada e podemos ver a informação dessa imagem específica. As mesmas informações, tá? Não existe nenhuma diferença. O tamanho da imagem, qual é a marca da câmera, qual o modelo, a lente, a abertura, velocidade, exposição, a distância focal exata que foi usada, qual a distância em modo crop. Se a sua câmera é cropada, você estará aqui, 70 milímetros, mas a real é que você está com a visualização de 105 milímetros, baseado na diferença, claro, do full frame para o sensor APS-C. E ele já está te dizendo aqui qual que é essa equivalência. Você pode fazer gerenciamento de máscaras, isso aqui tem a ver com a edição, onde você pode criar uma máscara para usar em vários módulos, baseado em pintura, onde podemos pintar uma determinada região. Podemos fazer uma máscara circular, uma máscara elíptica, onde nós podemos determinar o aperto vertical e horizontal, desta forma, diferente da máscara circular. Podemos fazer uma máscara do tipo caminho, exatamente como seria feito com uma ferramenta de Bezier, fazendo o caminho, fazendo cliques baseado em alguma coisa. E temos a máscara do tipo gradiente, onde nós podemos fazer essa graduação entre o efeito e o não efeito. Podemos exportar a imagem a partir daqui com as mesmas opções do painel do lado direito na mesa de luz. As mesmíssimas opções. Onde ele ficará, qual o formato, a compressão, qual o tamanho da saída, se terá um estilo adicional na saída, enfim, tudo isso aí. No meio nós temos a visualização da imagem, isso aí você com certeza já entendeu. Aqui em cima nós temos a visualização em miniatura, que pode ser usada como referência para mudarmos a visualização para o preenchimento horizontal. Podemos fazer a visualização pequena, aumentar o zoom baseado em uma determinada quantidade, indo até 1600%, olha que loucura, dá para contar pixels com essa quantidade toda. Claro, porque a minha imagem só tem 16 megas, mas se você tiver uma câmera robusta aí com 48 megapixels, 64 megapixels, 100 megapixels, enfim, existem muitas possibilidades, aí talvez a imagem não pareça tão pequena com esse tipo de zoom. Aqui embaixo agora, ao invés da linha do tempo e da quantidade volumétrica de imagens na coleção, nós podemos ver a miniatura das próximas imagens ou das imagens anteriores, inclusive no seu estado atual. Se ela já está editada, ela aparecerá editada aqui. Em cima, você continua podendo fazer a atribuição e classificação das imagens. Por exemplo, aqui nesta linha do tempo eu só quero ver imagens rejeitadas a partir de agora. Então, só as imagens rejeitadas vão aparecer. As imagens, quando são rejeitadas, elas aparecem assim, escuras. Voltar a visualizar todas as imagens. Podemos passar as imagens para a direita ou para a esquerda com o espaço para passar para o próximo, ou voltar com o backspace e continuar a edição. Aqui a edição ela não precisa ser salva de maneira alguma. Uma vez que você tenha atribuído a informação aqui, ele já está aplicado ao arquivo. Então não existe essa coisa de como é que salva a imagem. Não precisa salvar, a menos que você queira exportar. Você pode exportar e ter a imagem no estado atual. É isso que você pode fazer. Mas o estado atual da edição é aplicado de forma imediata. Agora vamos falar da parte que interessa aqui, que é a edição. Do lado direito nós temos painéis, módulos, começando pelos módulos básicos de acesso rápido. Aqui você pode usar os que já tem por padrão, ou você pode usar algum que você pode adicionar mais tarde. Não falarei sobre isso ainda, mas você poderia, por exemplo, você é um fotógrafo que usa muito recurso de foto em preto e branco, escala cinza, monocromático, como queira chamar. Existe um módulo para isso, então você poderia adicionar esse módulo aqui, logo no começo, para você fazer a atribuição rápida disso, sem você precisar ir procurar ou digitar aqui na barra de pesquisa qual é o módulo. Esta é a seção rápida. Não necessariamente os módulos que estão sendo mostrados, eles são desse jeito, tá? Você pode ir
para o menu completo deste módulo, onde terá bem mais opções, como aqui no balanço de cor RGB. É um aplicativo aí, ó, de saúde digital, olha só. Beleza. Safe Eyes me ajudando a não matar os meus olhos tão cedo. E aí, nós podemos expandir cada um dos módulos. Todos os módulos que aparecem aqui na seção de acesso rápido podem ser expandidos para você ir para as opções completas dele. Então, subseguindo, no acesso rápido nós temos essas predefinições. Isso aqui é predeterminado pelo próprio Darktable e você pode, como já mencionei, colocar ou tirar os seus módulos favoritos daqui. Por exemplo, se para você não é relevante alterar a rotação das suas imagens, você confia totalmente que essas imagens estão sempre alinhadas, porque você talvez faça as fotos já no tripé, aí não faz sentido mesmo você ter acesso rápido à rotação. Então você poderia remover rotação, mas as suas fotos são em preto e branco, então você poderia substituir a rotação pelo módulo de monocromático, ou alguma coisa nesse sentido. Aqui nós temos, por exemplo, também módulo de balanço de branco. Se o balanço de branco para você também não for relevante, você poderia tirar o balanço de branco e colocar um outro. A ideia é que você não precise rolar a tela, é para você ter acesso rápido e não ficar procurando onde isso ia estar. Na seção seguinte, nós temos módulos ativos, ou seja, módulos que já foram ativados, tanto pela predefinição do Darktable, ou seja, os módulos obrigatórios, quanto os módulos que você vai adicionando com o passar da edição. Se você ativar 20 outros módulos, esses módulos aparecerão aqui. Ou seja, você terá certeza de que você já usou esse módulo e verá ele na condição atual, poderá editar, sem ter que procurar se ele está nos básicos, se está na luz, se está na decoração, enfim. Aqui você verá somente o básico, é a base da edição. Orientação, corte, perspectiva, correção de lente, coisas realmente básicas. Aqui nós temos opções de cores, divisão de tons, para você fazer uma graduação de cor aí na sua imagem, níveis, curvas, calibração de cor, que também é usado para graduação, fazer uma coisa mais estilizada. Densidade graduada, aqui no final nós temos módulos decorativos. Moldura, vinheta, você pode adicionar vinheta à sua imagem. Monocromático, como eu mencionei. Melhorar nitidez, é o famoso Unsharp Mask. E retocar, que seria para você resolver problemas, por exemplo, remover uma espinha, uma mancha que tem na sua imagem, e se baseando numa referência próxima ou de uma outra área semelhante da imagem. Pode fazer isso a partir daqui, sem depender, por exemplo, do GIMP. Nós aqui estamos trabalhando, no momento aqui, pode parecer poucas as opções, pois estou no módulo de acesso iniciante. E podemos mudar relativo à cena, ou seja, uma sugestão da própria imagem, baseado no que o próprio programa acha da sua imagem e o que pode ser mudado. Por exemplo, se você tem uma imagem que ela é em preto e branco, talvez não seja relevante você mexer com módulos de cores. Então ele esconderá essas opções e priorizará coisas sobre contraste, luminosidade, sombreamento, percebe? Tem alguma coisa relativo à exibição, ou seja, o estado atual da imagem. Módulos obsoletos, que seriam módulos legados, módulos do passado que já não são mais tão relevantes, porque já foram substituídos por algum outro mais atualizado, com mais opções, mas você ainda pode continuar usando eles dessa maneira. E você pode ver todos os módulos, que aí você tem muito mais opções. Aqui, ó, a partir daqui, de base, olha quantas outras opções apareceram. Em módulos de tom, que é uma seção inteira que fica escondida na seção básica. Aqui nós temos RGB fílmico, sigmoide, contraste local. Em cores, olha quantas outras opções apareceram. Você pode fazer um LUT 3D da sua imagem. Ver as primárias RGB é uma boa maneira de você fazer graduação de cor também. Velvia estava escondido antes. Aqui temos a seção de correção. Módulo inteiro de correção que estava escondido com a visualização em modo iniciante. Como
matizar e posterizar a imagem, baseado em um perfil desses. Uma coisa aqui que seja relevante, vai rotacionar pixels, desfocagem de superfície, para você fazer um desfoque simulado, como seria geralmente feito no GIMP com desfoque gaussiano. Pode reduzir ruído da imagem a partir daqui. Se a sua imagem tem ruído, qual é a quantidade? Você pode definir isso a partir daqui. Você pode reduzir ruído de RAW, ou seja, existe um módulo especial para imagens RAW e um para imagens não RAW. Olha que legal. Pode ver pixels queimados, que aí você pode fazer uma correção, trazendo esses pixels queimados de volta. Fazer correção de aberração cromática. Se você tem imagens aí que está dando aberração cromática por causa da sua lente, a condição específica de iluminação daquele dia, você pode corrigir a partir daqui. Um módulo, uma seção inteira, na verdade, só de correção que não aparecia antes. E aqui também, ó, quantas outras opções de decoração existem agora? Grão, você pode adicionar grão à sua imagem. Eu acho muito estiloso usar grão. Você pode adicionar luz suave, passa altos, não estava aparecendo antes, passagem baixa, que não é algo muito comum, geralmente só se fala em passagem alta. Pode censurar a imagem com pixelamento ou alguma outra coisa, fazer densidade graduada, a partir daqui também. Percebe? Existe espaço para todo mundo. Se você é um usuário básico e não quer se preocupar com muitas coisas, use o básico. Se você é um cara já avançado ou está estudando a fundo e quer entender o programa, use o modo avançado. E isso aqui é só uma apresentação básica, né? Mas agora é com você. Então, deixe sua avaliação, comente para mim o que você achou na seção de comentários. Se é novo no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações para ficar por dentro dos próximos lançamentos, pois este é apenas o começo do Darktable no canal, e você verá cada um dos módulos funcionando a fundo, como integrar os trabalhos do Darktable com o Digicam e GIMP, e tudo mais que tem para ser visto. Destrincharemos Darktable e Digicam ao longo do ano aqui no canal, claro, sem esquecer do GIMP. Se você está no canal por causa do GIMP, pode continuar aqui. Estou apenas fazendo uma introdução aos outros programas até que possamos integrar esses trabalhos e voltar à programação original. Muitíssimo obrigado por tua audiência e até mais.